Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu juro que eu serei bem breve, deixa eu aparecer aqui para vocês. Tá? Só lembrando que a gente está até gravando, tá? A reunião, ela avisa, né, quando grava, até para deixar para as outras pessoas, quem não pôde participar. Zé Carlos aqui filmando. É uma reunião bem informal, gente. E eu vou falar muito breve. Claro que vocês podem tirar dúvidas. Aqui no salão o pessoal preferiu ficar online. Claro que sempre prefere, que é muito mais confortável, mas é bom a gente fez dessa forma, primeiramente para mostrar, né, que a gente pode, né, fazer uma reunião híbrida. Às vezes não consegue fazer totalmente online por questões legais, por questões que envolvem muitas questões aí de cartório, leis, mas a gente consegue fazer várias reuniões que não precisa ser assembleia de forma híbrida, ou seja, eu estou aqui, vou ouvir vocês, vocês vão me ouvir. Quem está aqui consegue ouvir vocês, vocês que estão em casa vão conseguir interagir, votar, e isso é uma coisa interessante que a gente pode começar aqui no Vila Esplêndida. É uma opção que vocês hoje podem contar. Tá? Espero que a qualidade fique até o fim, né? Nós temos a questão da internet, temos outras questões que tem que estudar. Como eu digo, é uma tecnologia nova, então a gente tem muita coisa para evoluir ainda. Não está 100%, tem muita coisa que a gente precisa oferecer para oferecer todas as condições que uma reunião, uma assembleia, ela precisa. Mas fica aí vocês cientes dessa reunião, vamos fazer as coisas de uma maneira bem, bem objetiva. Ó, rapaz, aqui no telefone, no meio da reunião. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, gente. Qual é o meu objetivo aqui, tá? Não é fazer vocês perderem a noite. Então eu vou ser muito objetivo, tá? E vou abrir as perguntas, obviamente. À vontade, vocês fiquem à vontade para perguntar, né? O porquê, o que nós temos a oferecer a vocês e por que nós estamos aqui hoje, aonde a gente vai atacar. A gente vai se ver muito nesses próximos anos. Nós aqui, né? Eu não sou consultor do José Carlos ou da Keila ou da Ideal, e sim do condomínio Vila Esplêndida. Tá? Nosso trabalho começa pros condôminos, exatamente monitorando o uso dos recursos, para que seja respeitado o orçamento, para que seja respeitado toda a parte contábil, né, vigilantes a isso. Então, nós temos um estilo de trabalho, um método de trabalho um pouco diferenciado nesse sentido. Todos os recursos do condomínio são monitorados, todas as contas. Se tiver caixa pequena, ele é monitorado. Uso de nota fiscal, se aquilo ali está enquadrado naquilo que foi decidido em assembleia. Então, nosso trabalho ele vai muito além de emitir boleto e pagar conta. Tá? O Zé Carlos, a gente já teve a felicidade de trabalhar antes. Então, geralmente, com esse estilo de trabalho, a gente costuma encontrar divergência, encontrar problemas, e gerir condomínio é isso. É todo mundo opinando, mas quando você paga o condomínio, você quer que aquilo que foi definido seja cumprido, né? Você quer que seu dinheiro seja bem aplicado, você quer que seu dinheiro seja para o fim em que se destinou, né? Ninguém paga condomínio para usar de qualquer jeito, sem que aquilo seja combinado. Então, o nosso trabalho é esse, tá? Então, eu vou mostrar como esse trabalho é desenvolvido, por que ele é desenvolvido, né? Quais são os benefícios que o condomínio ganha. É uma transparência muito grande, muito grande. Então, vamos dizer, os gestores ganham uma grande responsabilidade de prestar contas e colocar as coisas de forma clara para os moradores. Tem ferramentas, por isso que a gente chama gestão e comunicação para condomínio. Então, é uma gestão mesmo, é uma gestão de recursos, né? Então, quando a gente tiver agora, um dia que se a gente tiver a oportunidade de falar do orçamento, a gente vai falar exatamente, linha a linha, gasto a gasto, o que vocês preferem, como vocês preferem pagar. Então, a gente vai ter aqui realmente como se fosse não, é uma consultoria, né? E a gente vai trabalhar juntos nisso. Tá? Soube recentemente de alguns problemas com relação ao rateio de água, né? Outras coisas. Isso
é facilmente resolvido, sentamos na mesa, resolvemos, tratamos aquilo ali de forma gerencial, de uma forma prática e transparente para todos vocês, tá? Então, dando início aqui a essa apresentação, que eu disse, serei breve, né, porque eu não quero que vocês percam o tempo de vocês, tá? Então, não sou de ler slides, sou de falar e é, logicamente, enfim, já está tudo meio que na minha cabeça. Se eu, por acaso, deixar algo escapar, vocês me corrigem, tá? Então, a gente é uma administradora de condomínio, de fato, só que nós focamos em gestão e comunicação, né? Isso a gente herda, que antes da gente ser administradora, a gente era de consultoria, tá? A gente fazia o nosso sistema para os condomínios terem, além de sistemas acessórios, né? Coisas que não era administrativo e financeiro de fato, a gente também ajudava o condomínio nas tomadas de decisões. E a gente tinha que usar esses dois princípios, gestão e comunicação, justamente para que o condomínio tivesse esses instrumentos. A ideia quanto custa o meu condomínio? Né? Tinha muitas perguntas que se faziam a nós. Será que o meu condomínio está caro, está barato? Né? Ou seja, o que é um condomínio caro, o que é um condomínio barato? Como é que eu passo o que está acontecendo com o condomínio para todos? Né? Então, são perguntas que a gente trouxe quando nós tornamos administradora, né? E a gente traz até hoje. Então, a gente tem tecnologia própria, ou seja, o sistema que eu vou mostrar para vocês é nosso, não é um sistema de prateleira, é um sistema que a gente desenvolve. E, Rodrigo, e o que isso traz de bom? Traz de bom que a evolução dela é de acordo com a necessidade do cliente. Então, à medida que aqui o nosso contrato vai se aprofundando, numa necessidade que a gente observe no que vocês do dia a dia, novas ferramentas podem ser desenvolvidas. E isso é interessante porque isso traz sempre um valor que vai estar constantemente sendo atualizado. Todo mês são 3 ou 4 funcionalidades novas e isso a gente vai tratar aqui, tá? Que auxilia a tomada de decisões, proporcionar transparência, eficiência e otimização dos custos. Isso é muito interessante, tá? Vamos para o próximo? Aqui eu tô. Vamos lá. Duas coisas que eu acho importantíssimas na nossa visão em valores. Isso não é feito só para ficar bonitinho, não. Isso é feito porque tem 2 pontos que eu quero falar. Eu acho importante dizer. Né? O que nós pensamos da empresa? A gente quer aprender todo dia, reunir as competências para que amanhã, no futuro, sejamos referência nos processos condominiais, garantindo eficiência e segurança. A gente tem um processo macro, que eu vou falar mais adiante, e esse processo é como se fosse que nos pauta todas as nossas tomadas de decisões. Tá? Então, a eficiência e a segurança são coisas... Muitas vezes ele me pergunta, Rodrigo, por que você não faz esse sistema? Rodrigo, por que vocês não se envolvem em algo parecido com isso? Porque sempre quando falha a segurança ou falha a eficiência, a gente não faz. Tá? Então, tem coisas... Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem. Existem hoje aí no mercado até pessoas querendo que a gente faça o sistema. A gente tem sistema de correspondência. Mas tem como a gente dar o ok digitalmente? Ok, bacana, você vai lá e dá o ok. Mas temos sempre o medo, né? E a empresa tem isso quando a gente reúne essas competências para desenvolver. Será que a gente deixa a pessoa dar o ok? Amanhã ela chegar e dizer, não recebi o produto. A gente vai ter um ok digital. Será que o juiz vai aceitar esse ok digital na hora que ela pedir o ressarcimento? Né? Qual é a prova cabal aí para o juiz para que ele aceite, dizendo que ele realmente recebeu e ele perdeu, e ele está querendo? Então, são cuidados como esse que a gente tem. Mas ele aceita, tem IP, tem isso. Não. Então, é aquela coisa. Estou dizendo que é bom ou ruim, seja bem claro. Estou dizendo que você tem que pensar, você tem que ter cuidado para que você não coloque uma coisa que amanhã o condomínio vai ter problemas. E os valores, tá? E aí serve aqui para o Zé Carlos, serve para os moradores, serve para qualquer um. Nós já negamos condomínios que a gente percebeu que não ia trabalhar na ética, legalidade, na responsabilidade social, e enfim, isso aí tem alguns nomes bonitinhos, mas se não for na legalidade, na convenção, se não for naquilo que foi decidido na Assembleia, se não for aquilo que a gente até consegue nem trabalhar. Então a gente sempre fala, né, que a gente precisa que tudo seja trabalhado na legalidade.
né? Não tem como a gente trabalhar que não seja... A gente costuma dizer que essa é a regra do jogo, a convenção é a regra do jogo, o que foi decidido na Assembleia é a regra do jogo. E aí você mudar a regra do jogo, até para nós fica uma imprevisibilidade danada. O condomínio tem que ser previsível, tá? Isso é muito importante. Então, da nossa parte, há uma cobrança muito forte para que as coisas... Ah, mas a decisão não foi boa, a decisão não foi ruim. Isso a gente não pode opinar. É decisão boa ou ruim, são decisões, mas que seja baseado na legalidade. Tá? Então, sim, nós já dispensamos o cliente, não aceitamos, porque a gente percebeu que ali não existia um processo padrão, não existia uma organização, e, logicamente, é o nosso nome que está em jogo naquilo que a gente vende, né? Então, saindo muito rápido, né? Problemas comuns de condomínios. Graças a Deus, alguns desses problemas o mundo está melhorando, né? Então, difícil acesso às informações, né? Às vezes é difícil você acessar algo que você quer sobre o condomínio. Os processos que você tem, muitas vezes, são indefinidos, né? Os sistemas, às vezes você tem 3, 4 sistemas, eles não se integram, tá? Às vezes tem pessoas que não têm competência na área, às vezes são bons advogados, são bons diretores, são empresários, mas não conhecem a área de condomínio, que é diferente, tem um pensamento diferente, até a política é diferente. Tá? Baixo nível de colaboração. Gente, é só ver a quantidade de pessoas que estão aqui. É um assunto importante, a mudança administradora é um valor alto, e aí você vê que há um baixo nível de colaboração. As pessoas, infelizmente, por mais carioca, sempre um bom, né? O carioca é sempre simpático, carinhoso, mas, infelizmente, naquilo de colaboração, nós ainda estamos muito atrás. Tá? Muitas vezes falta transparência, às vezes não é porque o síndico quer. Imagina você ter hoje 208 famílias, fazer com que essa informação chegue a 208 famílias de maneira íntegra, transparente, completa, e que todos entendam o que está se passando. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa bem difícil. Gente, sempre que eu dou uma pausa para desligar o fone, eu não sei o que falar, tá? Ó, desliguei aqui 2, só para ficar mais claro aqui para a gente. Tá? E quando vocês não estiverem me escutando, vocês me gritam aqui, porque às vezes esses equipamentos de hoje em dia. E qual é o desafio do mercado? Né? Tem concorrência imobiliária, incertezas políticas, estabilidade econômica. Né? Quando a gente vai definir um orçamento, você tem que ver como é que está a economia. Senão, depois vocês pagam. Condomínios estão cada vez mais complexos, com leis mais complexas. Tá? Isso é uma realidade. Há uma insegurança jurídica, social. Tudo isso são desafios que fazem o seu condomínio ser valorizado. Uma das coisas que eu acho que pouca gente entende o que é condomínio, a gente faz isso nos treinamentos. Gente, vocês têm uma poupança. Essa poupança se chama Vila Esplêndida. Esse é seu banco. Você pode ter Banco Itaú, Banco Bradesco, seja o banco que vocês tiverem, vocês podem colocar. Vocês têm um banco chamado Vila Esplêndida, em que você investe um dinheiro todo mês e a parte da sua fração ideal está lá no banco. É sua. É você, é seu investimento. E aí você investe para que o seu patrimônio seja bem gerido. Então, isso é muito importante. É um dinheiro seu. Né? Então, isso precisa ficar bem claro na cabeça dos moradores. Bem, falando sobre a empresa, não é uma empresa longa, né? Uma empresa conhecida. Não, a gente, enfim, trabalha porque nós somos uma consultoria, nós somos uma empresa, né, que preza muito a indicação, a gente não tem essa questão do comercial, vocês não vão ver o comercial, mas quem quiser vai no Instagram nosso, vai no nosso Facebook, tem um pouco do nosso trabalho, das coisas que a gente faz. Tá, em 2010, essa empresa começou em 2010 com a questão de sistêmica, abriu a empresa de fato em 2013, tá? A gente começou como consultoria, como está aí. Em 2016 a gente fez uma gestão integrada. Em 2017 a gente foi obrigado a ficar como administradora, porque ficou uma coisa estranha, a gente realmente encontrava, dava eficiência. O pessoal, pô, então agora eu tenho que contratar uma administradora que não me dá essa eficiência, porque você não quer ser administrador. E aí a gente aceitou, a gente entendeu, né, e começamos. Tá? Em 2018, novos serviços com jurídico, síndico profissional, tá? A parte de gestão, né, quando fosse necessário. Esse caso a gente só pega realmente condomínio, geralmente, que tenha bem complexidade. Tá? Em 2019, né, a gente teve apoio administrativo, que é esses apoios em assembleias, entre outras coisas, que a gente percebeu que tinha um administrativo, 2 administrativos, precisava de um apoio
mais nas tomadas de decisões internas, como seleção de funcionários, contratação de empresa, de cotação, então a gente apoiou isso. Em 2020, até com o advento da pandemia, a gente fez uma forte digitalização dos nossos processos, né? Então, por exemplo, hoje a nossa carta de quitação, dá um exemplo, tá? São vários. O morador entra no sistema e sai com a carta de quitação impressa. Tá? Isso é uma coisa... Oi? Ana Carolina, não? Vou botar mudo, tá, gente? Mas quem quiser falar, pode falar, é porque as pessoas estão entrando ainda, tá? Tem bastante gente entrando. E aí, então, foi necessário, então, nessa carta de quitação foi bacana, porque muitas vezes cobram, muitas vezes tem um monte de situação, às vezes demora dias para vir uma carta de quitação para tu vender o imóvel. Você vai no sistema, imprime, tem lá uma assinatura digital, uma questão que vocês possam usar. Quando não aceitar, infelizmente tem que pegar a assinatura e voltar ao bom e velho cartório. Mas há opções, né, digitais, opções online que fica aí à disposição do morador. Tá? O aplicativo Sindacom, vou mostrar mais adiante, é novo, desde 2021, vamos fazer 2 anos agora, né? Então aos poucos ele vai ganhando novas funcionalidades, né? E nos tornamos imobiliária ano passado, tá? Também nesse mesmo conceito, devagarzinho, tá? E agora em 2023 a gente está fundando a escola Sindacom, que é o nosso treinamento, né? A gente está montando alguns treinamentos específicos de gestão, treinamento de portaria, de operacional, de controle, enfim, isso pode ser bacana até para os clientes poderem especializar os funcionários. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer esse conhecimento para dentro do condomínio, para que o condomínio se torne um pouco mais, os processos mais ágeis, melhores, né? O serviço seja melhor. Então, tem uns 4 pilares, tá? São 4 pilares nossos. Eficiência, tá? A gente quer maior qualidade com menor custo, então isso, tudo que a gente pensa, a gente está pensando em eficiência. Isso não é uma coisa... qualquer reuniãozinha nossa, isso vai ser eficiente? Isso é necessário? Isso vai trazer alguma coisa? Vai trazer custo? Então, tudo a gente faz essa pergunta, a gente é meio chato com isso. Acessibilidade, né? O nosso sistema ele é acessível por qualquer dispositivo, tá? E isso é bacana, a gente coloca isso, tá? Segurança, isso é muito importante. Numa época de LGPD, né, a gente já tinha um pouco isso. Opa, se quiser entrar, é bem-vindo. Aproveita, você pode ser o primeiro, não tem problema. Mas aqui tem gente. Se quiser, tudo bem, mas tem lá online, tem um pessoal online, tá bom? Só ficar acanhado que não tem ninguém aqui aí. Mas enfim, os dados de vocês ficam um banco de dados próprio, exclusivo, não é vendido, teus dados, os dados aqui são criptografados. Então isso a gente tem esse compromisso. Vocês não vão receber cartinha do nada de serviço e produto, não temos. A Sindacom não tem convênio com nenhum banco, não tem convênio com nenhuma corretora, não tem convênio com ninguém, justamente porque isso vai ferir um pouco da nossa parte de consultoria, né? A gente tem que oferecer ao cliente a melhor condição. E como é que seria isso se eu tivesse qualquer tipo de acordo ou qualquer tipo de indicação? Então, a nossa indicação é a melhor opção, né? A opção de mercado que nos der. Claro que a gente indica, ó, essa pessoa aqui ofereceu a melhor condição para aquele outro condomínio lá. Eu acho que para vocês pode ser, mas não com convênio, com obrigação, qualquer coisa, tá? Flexibilidade, né? Vocês terão um sistema de vocês. Vocês não terão um sistema pool. Nem o sistema é pool, né? O sistema é de vocês. Aquele sistema que vocês vão ter instalado é o sistema da Vila Esplêndida. É uma cópia do sistema. A gente mantém todos os sistemas de todos os clientes, mas isso dá uma flexibilidade. A gente pode, às vezes, construir algo que só Vila Esplêndida vai ter. Então, isso vai depender muito da necessidade do condomínio, tá? E como funciona isso, gente? Eu convido a vocês, se vocês interessarem, a esse tipo de gestão, que é o chamado gestão participativa. Nossa, quanta seta, quanta coisa. Gente, a gente sugere isso. Nem todo síndico aceita isso, tá? Nem todo síndico se coloca nisso. Mas a gente dá as ferramentas, a gente participa para que exista um conselho participativo, ouvindo comissões, ouvindo moradores, fazendo pesquisas, né?
colocando coisas em canais de comunicação para o síndico ser meramente implementador de solução. Né? O síndico dá a demanda, o conselho decide, as comissões decidem, define qual é a prioridade, tudo de forma bem transparente, tudo de forma bem tranquila, para que a gente consiga dar a melhor solução. Né? Perceba, não adianta amanhã vocês acordarem e perceberem que o condomínio de vocês é rosa. Para o condomínio ficar rosa, há um grande processo de pesquisa, de ver se a lei permite, se as comissões, que cor de rosa, que tonalidade de rosa, até se chegar a algo que seja de agrado da maioria. Tá? Então, é a gestão que chama de participativa. Todos estão convidados para essa gestão, né? Todos estão convidados para opinar, todos estão convidados a, de alguma forma, dar a sua contribuição, e cada de uma forma. Não dá para ter aqui 208 síndicos, mas são 208 moradores com voz, e isso é o mais importante. Tá? E aqui a gente usa um chamado processo PDCA, quem não conhece, um processo muito conhecido, básico, né, que é de planejar, fazer, controlar e aprimorar. São ciclos, mês a mês a gente observa o que está acontecendo, verifica se o processo está indo bem feito, tenta melhorar e aos poucos chegar no modelo ideal. Então, isso é o que nos baseia nossos procedimentos. Tá? Indo bem rápido, tá, em o que a gente oferece, vocês hoje vão estar com um domínio nosso provisoriamente. Tá? Na carta de boas-vindas que vocês vão receber vai estar falando isso. Mas futuramente, deixa eu ver aqui que eu acho que é o Rafael, futuramente, vocês já têm, né, www.condomínio.villasplendida.com.br, que tem que ser de vocês. Então a gente está aí negociando com quem comprou para transferir para o CNPJ de vocês esse domínio, para ser dos moradores esse domínio, tal como a hospedagem, e aí vai ter o sistema dedicado, com domínio de vocês, e-mail de vocês, tudo de vocês. Tá? Vocês vão usar essa parte indicada. Vocês vão ter um portal, eu vou mostrar como seria mais ou menos o portal de vocês, onde vai ter as informações, onde vai ter as publicações, os e-mails institucionais. A conta bancária de vocês não será pool, né? A gente não trabalha conta pool só em casos excepcionais. O que é conta pool? É o dinheiro de todos os condomínios clientes ficam na conta da administradora. Não, isso é muito, tem 1000 coisas envolvidas nisso. Vai ficar numa conta com CNPJ do condomínio extremamente controlada. Né? Se a Sindacom sai amanhã, não tem o mínimo risco de reter dinheiro de vocês. Né? Se a gente falir, sumir, o dinheiro de vocês está ali, muito bem preservado. Então, a conta fica na conta sem risco para nenhum agente externo fazer qualquer coisa que não possa, ou que traga qualquer ônus ao condomínio. Temos o aplicativo, quem quiser aí acessar o Play, ou o Store, né? A Sindacom é um aplicativo que vocês podem baixar, já tem lá o Vila Esplêndida, e depois a gente vai falar sobre isso. Então, isso é importante dizer. Tem umas mudanças de paradigmas aqui que são muito importantes e que é bom falar para vocês, por isso que eu estou aproveitando toda essa parte. Né? Faz parte do patrimônio, né, um grande condomínio, a sua identidade, a estrutura administrativa e a comunicação ser de vocês. Então, isso é uma coisa importante. Aqui eu vou passar muito rápido, gente, com as funcionalidades. São mais de 200 funcionalidades de relatórios e não tem condição de eu ficar aqui, mas existem módulos, né? Então, a gente tem gestão de ocorrências, já está no aplicativo essas ocorrências, né, e as notificações. Né? Isso é muito importante, isso é um modo de participação. Acho que a pessoa entrou num... Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aí, não tem autorização, não. Então, vocês vão ter a noção aí de poder com celular, vocês vão virar o James Bond aí do condomínio, vocês vão lá, tiram foto, lâmpada queimada, mas vocês vão lá e registram a ocorrência. Cachorro fez o xixi aqui, vocês vão lá e registram a ocorrência. Isso é muito importante, vocês vão dar informações para que a administração possa ver o que está acontecendo, gerenciar isso, né, saber a quantidade de ocorrências, ou quais são os tipos de ocorrência, até para poder criar um grupo de trabalho para resolver aquilo, criar um comunicado, ou enfim, isso, se eles podem, por exemplo, se você gerar ocorrência de toda vez que o elevador quebrar, você pode chamar a empresa e dizer aqui, olha a quantidade de ocorrências que eu tenho de elevador quebrado. Então, olha aqui, no dia tal, no dia tal, no dia tal. Então, isso é importante. Então, vocês podem
usar esse gestão de ocorrência até para monitorar todos os problemas. Chama de ocorrência qualquer anomalia, qualquer situação, né? Um conflito entre moradores ou qualquer coisa, né? Um barulho, uma situação que tenha que ter uma atuação. É o que eu costumo dizer, essas ocorrências não é a administração que gera, são os próprios moradores. Então, a administração tem que criar um recurso para saber lidar com elas. E aí, a partir disso, estando documentado, você tem gestão. Sem isso, não existe gestão. Existe ali uma administração, alguma coisa, uma situação ali do problema, uma resolução de problema, mas não tem gestão. Quando a gente chama de gestão, você tem que ter dados, você tem que ter informação, você tem que ter um gráfico, qualquer coisa, para te indicar qual é o maior problema daqui. É barulho? Qual é? Cachorro? É o quê? Então, olha, o maior problema agora é cachorro. Então, vamos atacar isso aqui para a gente resolver ou tentar mitigar ou diminuir, e depois a gente taca o outro. Então, até porque o condomínio ele tem limitação de recursos. Não dá, porque senão você sai para tudo quanto é lado. Gestão de chamados, atividades, né? Você pode fazer um chamado, eu quero uma segunda via do meu boleto, você pode fazer via sistema, eu quero isso aqui, o condomínio recebe, tem um númerozinho, meu chamado é tal, foi atendido de tal pessoa, tal hora, todos os arquivos divididos em bibliotecas. O módulo de financeiro é o que dá mais trabalho para a gente, até porque o mundo muda, né? Os bancos mudam, né? Agora a gente está pensando aí na questão do pagamento via Pix, está pensando em fazer distribuir os boletos via WhatsApp. Então a gente está nessa discussão com segurança e com eficiência sempre, né? Porque às vezes não é tão seguro, o boleto vai parar em outro lugar, então tem que tomar cuidado, né? Os fraudulentos aí, as pessoas de fraude, a gente usar SMS, que é uma outra tecnologia, a gente não usou porque a quantidade de fraude por SMS é absurda. Então tudo com cautela. Mas aí você tem segunda via de boleto, você tem a parte de inadimplência, você tem toda a prestação de contas. E essa prestação de contas eu vou falar para você como é que ela funciona. Tá? Nós fazemos chamado conciliação bancária. Né? A gente monitora todas as contas do condomínio. Isso que eu falo. Se não for assim, não adianta. A gente precisa ter consulta, no mínimo, consulta de tudo. Se o Zé Carlos sacar R$ 10 da conta do condomínio, a gente vai pegar esse saque, transformar em caixa pequena e vai monitorar o caixa pequeno. Ele gastou R$ 1, ele vai ter que me dar uma nota fiscal ou prestar conta desse R$ 1. Né? Então, todo o real que tem o condomínio, a gente faz a conciliação e todos os saldos de cada mês tem que bater. Então, essa é a conta. Não vai ter R$ 1 que não seja representado pelo sistema. Perceba, isso é uma garantia da integridade dos dados que estão ali, da prestação de contas. Se aquilo é bem gasto, não é, se devia ou não, é uma discussão política que você vai fazer, monitorar e saber se o dinheiro está sendo bem gasto. Se aquele material que foi comprado, se ele realmente deveria ser comprado ou não, né? Porque não basta eu cumprir o orçamento, eu tenho que também ter qualidade nos meus gastos. E aí o conselho terá diversas ferramentas para poder monitorar isso e auxiliar o síndico. Módulo de comunicação, tá? A gente tem alerta, tem informativos. Rodrigo, Voltei. é a Bruna. Bruna que está falando? Tenho Diga, uma Bruna. dúvida. Eu queria saber se os dados da empresa anterior serão migrados para essa nova empresa. Vamos lá, Bruna. Resposta. Eu não sei como é que eu respondo melhor. Bem, vamos lá. De março para trás, responsabilidade BAP. Sistema BAP, prestação de contas BAP. O que nós fazemos na migração, tudo tem que bater. Então, muito provável, alguns dados de março ficarão no sistema. Mas os dados passados financeiros, não ficam. Tá? E aí, a gente pode disponibilizar, porque eu vi isso ontem também, estou navegando lá no site da BAP, eu vi que eles têm lá uns PDFs dos antigos. Eu acho que é legal a gente botar na biblioteca. Todos os antigos, para a gente ter esse acesso dos antigos com PDF, com a prestação de contas. Tá? Isso é uma dica bacana. Mas na parte sistêmica não tem como, porque eu teria que digitar tudo. E aí o número de informações eles não vão dar isso facilmente para a gente migrar. Com certeza não farão. Farão um PDF. E geralmente quando a gente faz migração, às vezes não é o caso da BAP, ainda não foi, mas tem administradoras que ainda imprimem, digitalizam e nos mandam. Né? Elas não mandam só em PDF, né? Eles querem mandar até preto, às vezes difícil de ler. Tá? Mas, de qualquer forma, infelizmente, os dados futuros vão estar lá. Os passados
só consulta, tá? Mas é mais para a gente garantir que os nossos dados não vão ficar perdidos, né, na operadora antiga. De Sim, alguma maneira, a gente se certificar que tem em algum lugar, né? perfeito, exatamente. Né? Às vezes, nessa migração, a gente acaba encontrando divergências, situações que às vezes tem que corrigir. Tá? E isso a gente faz, pelo menos na transição, a gente consegue verificar se tem alguma coisa errada. Né? Até para a BAP não aproveitar e pegar o recurso do condomínio, enfim, entre outras coisas. Tá? Então, isso é olho vivo, porque migração sempre é uma coisa complicada. Módulo administrativo. Tá? Esse módulo administrativo é nosso. Né? Vocês nem têm acesso. É cadastro de todo mundo. A gente cadastra todo mundo. Inquilino, morador. Se seu filho nascer, você vai lá e cadastra. Todos são cadastrados. A gente tem um cadastramento de todo o morador. Rodrigo, por quê? Porque a gente não é apenas uma administradora de dinheiro do condomínio. A gente não administra. E eu digo isso assim, muito tranquilo. Porque quando nós criamos a empresa, nós mapeamos aquilo que a gente achava errado. Né? A gente é administradora do condomínio. Então, toda a parte administrativa, financeira, a gente tem que oferecer ao condomínio uma condição para que ela consiga gerir o condomínio, né? Para que consiga tomar decisão. Então, isso é uma coisa assim que nos pega muito. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes você tem um dinheiro, uma conta pool, aí você saca e põe no Itaú, não no banco, Santander. Né? Aquilo não está mais no balancete da empresa. Né? Um dinheiro que é do condomínio, mas está em outro lugar, e às vezes ele põe embaixo. Temos também um dinheiro no Itaú. Não, aquilo faz parte, aquilo é um fundo de reserva, aquilo é uma cota extra, aquilo precisa ser administrado. Então, a gente pensa muito nisso. Então, nessa questão, a gente cadastra todo mundo. É importante para o porteiro, para um oficial de justiça, é importante para alguém, para o síndico, quando acontecer alguma coisa na sua casa, ele pegar um aplicativo no sistema e saber quem mora, quem não mora, quais são os dados de uma pessoa de emergência. Às vezes, isso aconteceu há pouco tempo. Uma senhora deixou lá a panela, né, e foi no mercado, começou a sair fumaça, a gente não conseguia falar com ela, a gente foi lá, contato de emergência, ligamos para um familiar que resolveu. Então, são coisas pequenas que a gente acha que é importante. Isso está no cadastro e até eu dou como dica para as pessoas Caralho, não. eu ninguém na reunião do condomínio. Opa, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Ah, não, já botou mudo. Obrigado, Bruno. Vamos lá. É, então, vamos lá. É, então, tem isso. Então, módulo operacional. Consumo individual de água, alguns condomínios optaram, né, por eles mesmos criarem o cálculo e eles mesmos fazerem toda a distribuição. Né, aí, geralmente, contrata-se uma empresa apenas para fazer a leitura, vem um Excel, que a gente importa, e o cálculo e a distribuição fica no sistema. Tá? A gente não faz a parte de instalação, a gente faz nada hidráulico. Né? O que a gente faz é apenas o cálculo, enviando o relatório, quando é solicitado. Aqui vai continuar sendo, como é com vocês, não muda, não há esse pensamento, tá? Claro que se vocês futuramente quiserem, vocês podem até contratar um serviço mais barato e continuar a fazer essa integração. Gestão de correspondência, um dos problemas mais graves dos últimos 2 anos para a gente, tá? Porque teve condomínio que saiu de 500 correspondência para 1.500, isso eu tenho gráficos disso, né? Isso em 2 anos por causa da pandemia. E é espaço, é saber lidar, é saber responder. Né? O cara está lá na porta entregando o Mercado Livre, você já recebe SMS, você desce, a administração nem recebeu ainda, nem sabe, nem protocolou. Né? Olha os problemas que gera todo esse dinamismo. Então, a gente tem aí um sistema para ajudá-los. Tá? Módulos de patrimônio, tá? Rápido e ligeiro, por isso que eu falo, eu não vou apresentar tudo, mas eu estou mostrando. Então, dá para vocês cadastrarem todo o patrimônio, toda a cadeira, tudo que vocês têm. Dá para vocês fazerem um controle de bens e materiais de consumo. Todo papel higiênico que se compra, quanto comprou, por que comprou, quem usou. Então, tudo para que você consiga gerir o condomínio, perceba? Como é que eu vou gerir o quanto eu gasto de papel higiênico se eu não tenho esses números em algum lugar? Então, é mais ou menos isso que a gente deu para entender mais ou menos o que a gente faz. Então, aqui a gente tem... Rodrigo, mais uma pergunta. Vamos lá, Bruna. Vocês, então, vão recomendar, exigir, qual será a postura de vocês em relação à administração, né? Eles vão ter que seguir os parâmetros de vocês para imputar essas informações no sistema, ou fica a critério deles decidir se fazem ou não? Como é que funciona? Vamos lá, Bruna. Na hierarquia, o síndico
é o representante de vocês, certo? Então, a decisão é do síndico. O que nós vamos fazer, certamente, pro síndico, olha, vocês estão precisando melhorar aqui, vocês estão precisando aqui, não está legal. Né? Então, o síndico, geralmente, que tem esse diálogo com a consultoria, ele tem uma boa assessoria todos os dias, o celular, o meu e dos outros gestores, o tempo inteiro, e-mail, me ajuda, o que eu faço com isso aqui não deu certo, foi certo, não foi. Então, a gente ganha um pilar de auxílio à administração, mas a decisão será sempre do síndico. Tá? Então, lá na frente eu falei, o síndico que não tem essa filosofia, a gente pede uma rescisão. Tá? Porque, Rodrigo, é muito radical? Não, não é radical. Eu tive na Taquara, um condomínio, por exemplo, em que o conselho decidiu usar todo o fundo de reserva. Né? E não tem diretrizes para usar, na forma de usar. A gente percebeu que aquilo não ia dar certo, e aí nós conversamos, falou, olha, já que o fato, né, de se resolver as coisas se tornaram isso, a gente não ficará mais. Tá? Então, é um pouco isso. Tá? Mas a gente, sim, vai depender muito da capacidade. Aqui nós temos 2 meninas do administrativo, temos que mensurar o quanto de trabalho elas de e-mail elas recebem, o quanto de telefone, o quanto de pagamento, e tentar agilizar isso, tentar otimizar isso. Né? Porque, infelizmente, não sei quem conhece aqui o tripé de risco ou tripé de segurança, enfim, tem um monte de tripé. É engraçado que os tripés são iguais, mas o custo, a eficiência e a segurança, você puxa de um, você tira de outro, é um cobertor curto. Né? Você põe segurança, você perde eficiência. Né? E você, às vezes, aumenta o custo, porque você tem que botar a câmera, botar alguma coisa, botar mais gente. Então, quando você tem esse tripé, que é muito bacana, que é eficiência, segurança, né, e custo. Né? Você, às vezes, diminui o custo, mas tirando segurança. Né? Então, isso é bem complicado. É só gerindo mesmo, porque, às vezes, o síndico quer fazer e a gente não pode chegar para ele, faça! E aí ele sem dar as condições dele fazer. Tá? Mas, assim, geralmente, tá, quando é um condomínio participativo, esses assuntos vêm em assembleia, esses assuntos vêm aqui. Qual a prioridade que vocês têm? Um sistema, tá, que foi... Só para terminar a pergunta, que a pergunta foi muito boa. A gente tem uma funcionalidade ali chamado plano de ação. Tá? E um dos planos de ação é você mapear todos os problemas do condomínio. Tudo. Tudo está quebrado, tudo. Isso aqui tem que pintar, isso ali tem que quebrar. Aí você mapeia tudo e você cria chamados, são atividades. Né? E você bota plano de ação, lista de demandas. E aí você põe um plano de ação trimestral. Senta com o conselho, lê todo aquele plano e fala assim, isso aqui é prioridade. Você faz a priorização disso. Você sabe que você tem 300 problemas, mas sua capacidade gerencial para resolver é apenas de 50, apenas de 40 a cada trimestre. E isso tem que saber. Não adianta, porque existem, né? Você tem 300 problemas, a sua capacidade de resolver é de 50. Aí chega aquele morador desavisado, sem comunicação, sem nada. Olha isso aqui, 250 coisas para fazer. Mas não entende que a capacidade é de 50, não entende que o dinheiro é curto, não entende que só tem 2 pessoas ali, um zelador. Então, esse tipo de coisa, somente com participação que você reduz. Senão, gera confusão. A pessoa tem que entender. Isso cai numa pergunta que me fazem sempre. Eu pago caro o condomínio? Eu pago barato? E aí eu respondo assim, quanto você quer pagar? É isso que é o condomínio. Vocês podem pagar aqui, vocês podem amanhã numa reunião, isso eu nem vi o orçamento de vocês ainda, diminuir 20%. Agora, diminuir 20% sem tirar da qualidade e aumentando a eficiência, aí seria maravilhoso, todo mundo quer isso, mas nem sempre é possível. Então, assim, nós orientamos, nós observamos, damos oportunidade de, olha, isso aqui não está legal, esse processo não é bom, porque um processo que seja de qualquer empresa, que seja moroso, um processo, às vezes, que não é digital, um processo, isso causa custo para vocês. Né? Que custo? Todas as meninas que trabalham na administração, todos os zeladores, eles são remunerados. Cada segundo que ele está no condomínio é um dinheiro que vocês estão investindo neles. E aí, se eles estão fazendo menos com o dinheiro que vocês pagam, vocês estão desperdiçando dinheiro. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Né? Que tenha eficiência no trabalho como um todo. Então, a orientação é essa. Claro que hoje eu posso garantir. Conheço o Zé Carlos, já trabalhei até com ele em outros lugares, e sempre tive uma boa recepção das ideias. Né? E a participação do conselho, a participação de vocês é fundamental. Tá? A gente vai ter a gente aqui faz o meio de campo.
mas a decisão, a motivação é de vocês. Não dá para ser nossa. Não adianta a gente querer o melhor para o condomínio, mas se o morador não participa, se o morador também não vem com boas ideias. Não adianta vir com crítica. Fazer mágica é difícil. É isso eu costumo dizer para todo mundo. Mas vir com ideias, isso com certeza vai enriquecer muito. Tá? Temos, continuando aqui rápido, reserva de espaço. Né? Vamos lá, reservar espaço todo com um processinho bonitinho, né? Reservar esse espaço, reservar o outro pelo sistema, tudo dando esse controle, entre outras coisas que a gente vai lidando na frente, tá? Aqui é nossa apresentação que não aconteceu. Isso em março de 2020, a gente falou, vamos nos tornar digital. Temos aí o banco digital, empresa digital, então vai ter administradora digital. Aí veio a pandemia, só tivemos a apresentação. Mas não fizemos nada, mas a prática se concretizou. Então, a gente está num caminho de tornar tudo digital, né? Você ter tudo seu na internet, segunda via de boleto. Isso todo mundo tinha, sim, mas você pode pegar até o código de barra e pagar logo no banco online mesmo, sem precisar do papel, né? Notificações, comunicado, painel de leitura. Então, a gente está usando o aplicativo, não é para ter uma cópia do sistema, não. É como se ele fosse como é que chama? Uma ferramenta a mais. Tá? Então, aí você tem um aplicativo, você tem funcionalidades novas. Tá? Então, aí algumas funcionalidades que a gente chama de futura, mas muitos aí já foram feitos. Tá? Alguns, claro, temos também um plano de ação com priorização, então nem tudo a gente consegue fazer. Né? A gente deu um passo, por exemplo, da portaria digital, posso mostrar aqui para vocês depois. Tem funcionado muito bem nos condomínios que a gente está usando o piloto. Tá? É muito bacana. Tá? Dá uma segurança um pouco maior. Tá? A gente já tem a prestação de contas no aplicativo. É nova desse mês. A gente tinha algumas funcionalidades, agora tem outras. Né? Você consulta o extrato do condomínio como se fosse o extrato do banco de vocês. Exatamente igual. Né? Todo dia a dia, pagamento, tal, boleto, e fica bem bacana. Tá? Os chamados de atividades, agenda funcional, cadastro de veículos e bicicleta, cadastro de pé, assembleia virtual. Falando da assembleia virtual, tá, gente? Existe o nome ali é assembleia virtual, porque todo mundo deu assembleia virtual, mas a assembleia, ela, ainda por mais que tenha aí diretrizes legais que já permitam, a gente, infelizmente, na parte de papel, a gente não está bem resolvido. Tá? Se a gente for registrar a ata, a gente precisa da assinatura de vocês. Né? O cartório ainda não fez uma relação boa com isso. E o banco pede a ata registrada. E se o cartório não registra, a gente não tem como. Então, a gente consegue, sim, fazer essa assembleia do jeito que a gente está fazendo aqui, bem organizada, mas, né, pelo menos as assinaturas, o controle de quem pode votar, ainda assim, numa parte um pouco manual. Pode fazer até votação online, tudo bonitinho, mas ainda temos umas restrições que a gente tem que pensar. Tá? Seguindo, essa é a tela do sistema, e curiosamente, o sistema de vocês já está no ar, tá? Ali Vila Esplêndida, tá? É o meu acesso. Né? Então, o meu acesso tem mais coisas, porque é gerencial, então tem coisas de erro de sistema, perfis, tá? Coisas que talvez vocês não vão ver. Provavelmente aqui é segunda via de boleto, prestação de contas, aqui vocês vão ter outros dados, outras informações. Tá? Aqui você tem um menu no seu lado esquerdo, onde, clicando aqui no financeiro, você vai ter as opções aqui do financeiro, operacional, as opções. Eu, claro, tenho que ver tudo, e aí eu tenho um pouquinho mais de carga de informações, mas vocês vão ver que é fácil. Tá? A gente fez um sistema que é o mais intuitivo possível que a gente conseguiu para que as pessoas consigam ver as informações. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, rapidinho, de uma tomada de decisão. Isso aqui é de um condomínio, tá? Qualquer, nem sei qual, até que de 2012, 2013 são dados fictícios. Perceba, vocês votaram aqui um orçamento de 137.270. Sem entrar, aqui eu já sei, ó, que ele cumpriu o orçamento no mês 9 de 2023, no mês 8 de 2023, não cumpriu o orçamento no mês 6 de 2013, não, 9 de 2012 ó, foi bem ruim, 8 de 2012, então, gastou muito mais do que devia, e aí a gente vai monitorando. Né? A gente consegue... Rodrigo, só você tem acesso? Não, todo mundo tem acesso a isso. Vocês vão ter lá o centro de custo de vocês, sinalizado qual foi o orçamento, sinalizado quanto de pagamento.
e ele está com um sublinhado, isso é um link, ele vai para cá, ó. Olha para onde ele vem. Ó, o orçamento, pagamentos, quantos por cento, e aí cada fundo, cartório e emissão de documentos, não deu para botar tudo aqui, que é um print. Ó, eu orcei 60, gastei 230. Ó, no mês, eu tive até um déficit nessa questão aqui de cartório. E aqui, descendo, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, é a nota fiscal, a notinha lá do cartório. Não é nem fiscal, mas é a notinha lá do cartório, do recibo deles. E todas as notas fiscais ficarão aqui. Então, vocês vão conseguir saber se o orçamento está sendo cumprido. Isso aqui é um exemplo. Tá? Vão ver como isso está sendo aplicado nos fundos, né, nos orçamentos. E aí você vai ter um acompanhamento a partir disso. Tá? Aqui é um outro, não sei se vocês conseguem ver melhor. Eu acho que de casa vocês vão ver melhor do que a gente aqui. Mas aqui é o orçamento anual, que a gente chama, né? Então, aqui, ó, o cartório, ó, tem aqui um orçamento, que não sei se é R$60, deve ser, e aqui quanto ele gastou em média em 12 meses. Então, em 12 meses, esse orçamento cumpriu muito bem. Já esse aqui, as vendas de assembleia, a gente chutou aí uns 300, né? Hoje está 300, mas a média foi 199. Provavelmente foi ajustado durante o ano, né? Mas aqui, ó, vamos ver um que está ruim. Ó, é porque esse orçamento aqui, pelo que eu vi, já foi ajustado, né? Esse aqui, ó, 6 mil, gastou mais de 6 mil. Ó, e aí, um ano ficou diferente. Então, a gente consegue ver se o orçamento, porque nem tudo no orçamento, a gente não tem bola de cristal. Tá ali, materiais de bomba hidráulico. Ou se alguém quiser aqui me dar um valor de quanto a gente vai gastar nos próximos 12 meses, eu fico feliz de você conseguir dar esse valor. Hoje a gente nem tem dados históricos, né? Nem pegando na BAP. Não existe dados históricos de como isso está funcionando. Eu não sei a vida útil das bombas de vocês. Será que mês que vem, ano que vem, será o ano das bombas quebradas? Né? Imagina, teve uma implantação, tudo é instalado ao mesmo tempo, as lâmpadas, tudo geralmente costuma quebrar ao mesmo tempo. E aí você, que estava ali na garantia, perdeu a garantia, começam as coisas a quebrar, quanto é que é esse orçamento? Quanto é que custa o meu condomínio? Olha quanto é complexo quando a gente coloca na mesa, né? Não é fácil. Não é sair botando um número ali. Ou chegar numa assembleia aqui para vocês e falar assim, aumenta 20%. Pô, aumenta 50%, então. Todo mundo cumpre. Né? Mas não, a gente quer o mínimo. Quando a gente chegar aqui numa assembleia de orçamento, a gente vai te dar o mínimo possível. Né? E o possível eu mostro, eu vou cumprir, e o mínimo que seja, porque eu não quero passar para o morador o maior custo possível. Então, isso é o pensamento. E chegando aqui para vocês dizendo, ó, vão na internet, vocês estão aí, bota aí, aumento de material de limpeza em 2022. Vocês vão ver que foi 40 e poucos por cento. Né? E aqui tem o índice de material de limpeza. Né? Você vai ver que mais em agosto, em setembro, tiveram várias reportagens falando do aumento de material de limpeza. Então, são coisas que a gente verifica. Outro ponto que tem no balancete são os gráficos. Né? Aqui a gente vai ter muitos gráficos para tentar entender a tendência, comportamento da inadimplência, de outras coisas. Aqui é o aplicativo, ó, gente. Muito rápido e ligeiro. Tá? Aqui eu já botei do Vila Splendid, eu já me cadastrei. Tá? Aqui é uma carteirinha virtual que a gente chama. Alguns condomínios já estão usando. E aí o guardião usa. Aí o guardião consegue ver lá se sua carteirinha de piscina está ok. Aí o pessoal da academia consegue ver também se você está ok. Ó, eu não estou ok com a atividade, mas estou bem com a piscina. Ó, tá vendo? Eu consigo. E aí eu boto o QR Code lá, o piscineiro, se for impresso, já encontra você e já vê seus dados atualizados. Ah, esqueci minha carteirinha lá em cima. Não, estou aqui com o meu celular. Está aqui minha carteirinha, você pode ver, não tem problema nenhum. Então a ideia é essa, a ideia é não ficar imprimindo. Você tem que imprimir, aí você corta. Aí você bota naquele negócio que a gente compra na Calunga, compra uma papelaria na Calunga, compra papel, tem que desperdiçar para jogar fora. Ou seja, é custo. É custo. Ah, mas tem uma senhora, então não dá para dispensar o papel. Mas se você reduzir, o trabalho das meninas, que é para isso, para ficar cortando papel, reduz. E aí ela consegue responder seu e-mail, que está há muito tempo sem responder, atender seu telefone, e por aí vai. Tá? Então aqui, ó, aqui são os campos que a gente pede no cadastro. Eu posso mudar minha foto aqui, tá? Por isso que eu coloquei. Aqui são, no aplicativo, alguns que eu chamo aqui de menu, né? Atendimento, comunicação, alguns específicos. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu... Ah, o Jorge aqui. E aqui eu entro, ó. Entrei aqui no financeiro, ó. Cliquei aqui no financeiro, ó. Aí tem um balancete resumido, que eu consigo ver como é que está mês a mês. Aqui os extratos, ó. E aqui é interessante, né? Tem 2 extratos aqui. Você, meu Deus, por que 2? Já é mais difícil um. O que acontece? Diferente das administradoras comuns,
a gente administra o dinheiro de vocês onde ele estiver. E aí a gente chama de conta de origem. Então, aqui você vai ter o espelho da conta do Itaú, de vocês, das contas todas. Se a gente tiver investimento, o espelho do investimento. Se o José Carlos tiver um caixa pequeno, o espelho do caixa pequeno. Então, reciclagem, todo o dinheiro que vocês tiverem guardado em algum banco, vocês vão mercadinho, qualquer coisa, assim, que a gente, aqui no caso, na conta de origem, banco, né, poupança, CDB, tudo aqui. Só que esse dinheiro, administrativamente, é dividido em fundo de reserva, em ordinário, o que é, e aí você vai ver no centro de custo. Vai ver lá todos os centros de custos, se aquele dinheiro é o mesmo dinheiro, mesmo se você for ver o saldo é o mesmo. A diferença é que eu vou dizer que um está no banco, um está investido, eu brinco que a gente bota o bonezinho do economista, né, no financeiro, para render, para tudo, e o outro eu boto o bonezinho do administrador, do gestor, né, porque o dinheiro ele precisa estar bem gerido. Né, então, está com o fundo de reserva preservado, aquela continha de água, a gente explica tudo isso. Tá? E é por aí. Aqui já no Vila Esplêndida, aqui é o administrativo, ó. Aqui, ó, atendimento, ó. Aqui vai estar a biblioteca digital, aqui vai ver as correspondências que vocês receberam, aqui toda a equipe, né, você consegue falar com ela, com o síndico, com as meninas da administração. Aqui que está o registro de ocorrência, aqui o Sherlock Holmes vai entrar aqui, você pode tirar foto na hora da cadeira, descrever, ok, né, e aí vai a administração, todo mundo recebe um alerta, tá? Aqui são os alertas, faltou água, está faltando água, aí fica piscando. Né? Aqui todos os comunicados do condomínio que ele lança estão aqui. E as mensagens que o sistema manda para vocês, então ficam tudo aqui, como se fosse uma caixa de e-mail. Tá? Então, estou apresentando aqui e fica tudo arquivado. Tá? Então, assim, tudo que... Não, a gente até parou de arquivar o papel. A gente parou... Desculpa aqui, gente. Cadê minha água, Carlos? Você falou que ia deixar água aqui para mim. Gente, até para finalizar aqui a primeira parte, vamos ter capítulos? Não, mentira. Então, consultoria, eu estava falando do digital. Como a gente está se tornando digital, até o papel de comunicado a gente está reduzindo, até PDFs disso. O próprio sistema gera o comunicado, esse comunicado vai por e-mail, vai pelo aplicativo, você consegue receber via PDF ali no WhatsApp, no grupo, né? E a gente está evitando imprimir. Exatamente, reduzir papel. O toner de impressoras, as impressoras estão extremamente caras, então quanto menos você imprimir, melhor. Infelizmente, teve até uma reunião que eu tive disso, tiveram pessoas que vieram para calcular a eficiência das coisas. Vocês ainda emitem boleto em papel? Eu não sei como eu consigo tirar. 90% das pessoas querem boleto em papel. E às vezes eu realmente, particularmente, não recebo, mas as pessoas querem. Então, infelizmente, um dia, quem sabe, outra é a prestação de contas em papel. A gente já fez várias iniciativas, mas, infelizmente, quando passa uma fiscalização trabalhista ou qualquer coisa, eles querem o ponto, o assinado, não sei o quê, e eles não aceitam envio. Está mudando, está mais flexível. Há 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, era quase impossível. Hoje em dia, graças a Deus, já estão mudando. Né? Para o morador, você podia dar um desconto para quem optasse por boleto online. Olha, seria uma boa, hein? Gostei, hein? As meninas que fazem o boleto lá, que imprimem, botam na envelopadora, elas falam exatamente isso para mim, né? Elas falam, pelo amor de Deus, é um trabalho ter que imprimir, mandar pelo correio. A gente manda pelo correio, gente. Às vezes a pessoa tá lá, vou passar ali no correio, tem como botar lá no correio? Eu boto, mas, gente, quem recebe? Eu fico pensando, quem recebe isso em correio ainda? Olha aqui. Aqui, o Boas-Vindas com vocês aqui tem 220 impressões aqui de boas-vindas, mas, assim, a ideia é reduzir isso, tá? Então, como administradora, para vocês entenderem, que muita gente fala, o que uma administradora faz, né? A consultoria, né, contábil, é ter um contador, tá? Eu não posso falar dos amiguinhos, mas normalmente não tem. Vocês vão ter um contador, tem uma pessoa que vai verificar as notas, tem uma pessoa que vai assinar a pasta e carimbar. Claro, Rodrigo, vocês são 100%. Claro que às vezes uma coisa passa, mas é para ver realmente todo tipo de problemas contábeis, Receita Federal, tudo isso a gente faz esse acompanhamento, tá? A gente tem essa... nós não somos uma auditoria, mas a gente... a maioria dos nossos condomínios tem auditoria e, graças a Deus, a gente nunca teve problema, tá? A gente não quer ter problema. Tá? Geração e distribuição de boletos, vocês já estão sabendo. Contas a pagar.
tá? O Zé Carlos aqui, o equipe dele reúne lá com o fornecedor, né? Eles verificam se é aquilo mesmo, né? Se é a empresa realmente, e dão a ordem para a gente fazer o pagamento no banco, e a gente faz a parte contábil, né? A gente verifica se a nota realmente é fria, se não é, a gente verifica se as retenções foram feitas, a gente faz uma verificação e dá alerta quando a gente identifica alguma coisa, tá? Conciliação bancária, isso é essencial, tá? Todos os centavos, eu já disse, na conta são conciliados. Então, se tiver alguma movimentação estranha, a gente vai perguntar ao condomínio, logicamente, ele vai ter que responder a nós, tá? E as pastas de prestação de contas, seja virtual ou seja a impressa, tá? Essa parte você já tem a Ferreira e Borzoni, mas a gente passou a ter, tá? Não é nossa, a administradora não pode ter jurídico, ela não tem isso. Geralmente é uma parceira, uma pessoa, um advogado que, no nosso caso, essa pessoa ela segue as nossas diretrizes, né? A pessoa que conhece o sistema. No nosso caso, para dar um exemplo, o advogado ele entra no sistema, já vê os dados do morador, já faz a cobrança, já faz o boleto e já distribui. Não tem mais aquele negócio de passar planilha para lá, planilha para cá, ou ficar, não, ele já gera o boleto, então isso tudo agiliza, facilita, né? Faz a cobrança amigável, processos. Tá? Comunicação, gente. Redes sociais tá em baixa, por incrível que pareça. Mas tem um portal, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem criado grupos institucionais de WhatsApp, tá? Aquilo que só a administração pode enviar. Por quê, gente? Por que não posso falar ali? Não, porque o objetivo ali é disseminar a informação, não é um galpão de atendimento, né? Não é um galpão de reclamações, né? Isso é ruim, porque a capacidade técnica das meninas, do Té José Carlos, de estar acompanhando tudo isso, não dá. A gente tem que andar, tem que ver, tem que resolver problemas em tudo quanto é lugar. Então, não dá para, pelo WhatsApp, aqui 266, deve ter umas 600, 700 pessoas aqui dentro do condomínio, não dá para fazer esse atendimento, uma ou duas pessoas, de forma integral, 24 horas por dia. Então, isso tem que ser organizado, tem que ser de alguma forma, e as pessoas entender que tem um escalonamento aí sobre isso, tá? Olha o portal, esse aqui é do Belevi, se quiserem, residencialbelevi.com.br, tá? Ele tem lá, é igualzinho, a cor muda, e a cor é igual a de vocês, essa é a cor do Belevi, tá? Essas aqui são as coisinhas que eles fizeram, colônia de férias, algumas pesquisas, mas aqui em cima em documentos vão ter atas, vão ter o regimento interno, a convenção, eles têm outras coisas aqui, tá? Então é mais ou menos esse o desenho, cada um a gente muda uma coisa, mas é mais ou menos isso. Isso aqui é um Facebook antigo, quem tem Facebook antigamente, eu não tirei porque eu achei tão museu esse print aqui do nunca. O Facebook já mudou umas 40 vezes, mas antigamente a gente fazia a gestão de Facebook, hoje em dia. Antigamente, na época de papel, a gente ainda fazia uns comunicados, né? Bonitinho, hoje em dia ele é todo mais automatizado, tá? E suporte de assembleias, que é o que você está vendo aqui, ó. Microfone, são 6, 7 microfones sem fio, filmagem, toda a assembleia filmada, a parte de som, né, a parte de conferência, a gente traz a vocês. Rodrigo, por que isso? Você cobra isso? Está no contrato. Não. Por quê? Eu não posso ser consultoria se eu não participar, eu não posso ser consultoria se eu não der suporte a vocês. Não adianta eu chegar a dar um suporte seletivo. É claro que a gente pede para não fazer uma assembleia toda semana, que a gente não vai ter disponível. Mas, no razoável, né, naquela coisa que tem que ser feita, a gente participa do antes, durante e depois. Tá? Cotação de materiais, Rodrigo, eu preciso desses materiais, seleção de profissionais administrativos, se precisar, aqui para o condomínio para ajudar temporariamente. A menina vai sair de férias, tem como botar alguém para nos ajudar? Temos, bota aqui, né? Para você não precisar. Imagina, a pessoa vai ficar 30 dias de férias, aí você é obrigado a ficar com 45 dias de experiência, né? Porque ou você tenta votar por fora um RPA aí e tem um risco. Então, às vezes, vale a pena vocês pegarem umas férias aí com alguém que já entenda o condomínio e funcione. A imobiliária, que você já conhece, não vim aqui para isso, né? Mas quem precisar é só me ligar. Né? Eu, como consultoria, a gente aqui de algumas palestras que a gente participa dentro de condomínios, tá? Aqui com jurídico, contador, a gente já fez sobre a rotina de trabalho, recuperação de crédito, reforma trabalhista, Tá bom. sustentável. Então, a gente já teve aí algumas. Aí a pandemia nos atrapalhou, a gente parou e está retomando agora. Aqui uns workshops que eu participei, aqui foi bacana, o pessoal me amou, o pessoal quis me pegar
Enfim, falei umas coisas que algumas administradoras não gostaram, porque a administradora, para mim, não é banco. Ela não tem recursos para isso. E aqui a rádio, que eu estava lá na Band, lá, eles, sábado é show. Foi uma experiência bacana. A gente participou, tá eu aqui atrás, que loucura. O Fluminense, às vezes, alguns jornais chamam para a gente, é legal vocês mostrarem que isso é legal. Gente, diferenciais. Nosso valor que está falando lá, não sei de qual, desculpa, depois quem quiser eu passo, ele é fixo, não tem cobrança de 13º, não tem material de expediente, a gente não cobra pelo correio, nem ISS, é aquele valor, tá? É aquele valor. Sem surpresa, a gente chama que é sem surpresa. Rodrigo, por que você faz isso? Primeiro, porque essa prática é antiga, é de contador que as administradoras herdaram, tá? Eu acho que isso não se aplica mais. Segundo, que o mercado de condomínio ele não pode ter imprevisibilidade. Quando a gente pega ali um orçamento, a gente vai botar um valor para cada contrato. A gente não pode fazer esse contrato vai flutuar. Isso atrapalha o trabalho da conferência, atrapalha o trabalho da prestação de contas. Então, eu não posso fazer. Então, eu boto um valor fixo, é aquele valor. Tá? Não é correto cobrar multa contratual. Não existe um investimento inicial que me obrigue a ter uma multa contratual. 30 dias a partir de amanhã, se vocês quiserem rescindir, né, não há problema. Tá? A conta bancária é do condomínio. Né, e o nosso atendimento é pro José Carlos. Ele não vai ligar para um pool lá de pessoas. Atenção, José Carlos, um minutinho, por favor. Não, o José Carlos vai falar com a gente diretamente. O José Carlos vai falar diretamente com a contadora. O José Carlos vai falar diretamente com o gerente. Então, assim, é um atendimento. É caro, é difícil. É difícil para a gente gerenciar isso, mas é o que nos dá resultado. Tá? Então, é o que faz a gente... Então, a gente quer a independência do condomínio. Tá? A administradora está aqui para ajudar, ela é mais uma, ela não é o condomínio. Um profissionalismo, seja nosso, de todo mundo que participa, transparência em decisões, transparência em tudo que a gente condomínio, segurança e eficiência. Então, são os resultados que a gente espera. Vocês podem cobrar a gente se alguma coisa não tiver, mas da nossa parte. Então, apoio o condomínio terá. Tá? Aqui são alguns dos nossos clientes, enfim, escolhe alguns aí só para mairesidencialclube.com.br/fan.com.br, aqui é condomínio/fan.com.br, vivendasdocastelo.com.br, residencialbelevi.com.br, condomínioverano.com.br, né? Amorrio 2, a gente está lá também, Amorrio 2 não tem portal, Palmiagra está dentro do Verano, condomínio especial meyer.com.br, vai ver que tudo igualzinho, né? Tem outros aqui, mas aqui foi só uma ilustração, tá? Bem, estamos na fase de implantação, o Boas-Vindas já está aqui, impresso, está aqui com o José Carlos, tá? O José Carlos aqui já tem o Boas-Vindas, e vai ficar nos caninhos de vocês. Ele disse que amanhã já está colocando no correio de vocês, tá? Esse Boas-Vindas é uma carta, só dizer... Eu me botei mudo, mano. Tá bom. Se abrir, não. Se tu abrir todos, como é que você vai distribuir para as pessoas? Não abre, não adianta. Ele não vem colado. Aí não precisa abrir, não, porque ele não vem colado. Pode abrir. Tá com cola, não? Dá para abrir, né? É só para mostrar. Ah, tá. Tudo bem. Tá. Recadastramento dos moradores. Deixa eu explicar por que recadastramento dos moradores. Né? É chato mais para a gente do que para vocês. Vocês é fácil. Vou abrir aqui para vocês isso, mas vocês vão ver que é fácil. Os dados que tem a administradora... Tá? Eu estou botando mudo aqui, Jorge, rapidinho. Então, vamos lá. Os dados que vêm da administradora, já até entrei essa semana, só vai ter o proprietário e ponto. Tá? E a gente não tem garantia que ali vai estar o e-mail de vocês, que ali vai estar o CPF correto, ali vai estar o telefone. Tá? Então, até para ter os dados organizados de vocês, vocês vão ter na primeira página, deixa eu colocar aqui rapidinho, nada demorado, que eu mostro para vocês aqui como é que é o recadastramento. E aqui, um minutinho, menos de um minuto aqui. Espera aí que ele vai... Aqui. Deixa eu colocar a Renata. Renata já pediu autorização. Aqui, deixa eu ver aqui. Origem, fonte, implantação. Essa implantação é da Vila Esplêndida. Está aqui, tem um monte de screenshot. Então, aqui é comunicação. Já até botei as abinhas de comunicação aqui. Ó, já começando aqui. Então, carta de boas-vindas, aqui está o cadastro. Eu vou botar para vocês
Ele é muito rápido, tá, gente? Mas ele é importante. Tá? Aqui ele diz, só para você ter uma noção, qual é a unidade? Tá? A gente precisa saber de quem é a unidade, bloco e unidade aqui. A vigência é só se for inquilino. Tá? A gente costuma avisar se o contrato de vocês com o proprietário está terminando. A gente manda e-mail. Com 30 dias de antecedência, teu contrato está acabando. Então, se você botar a vigência, a gente cadastra e vocês têm esse aviso. Aí você diz, aqui na frente são os representantes, aqueles que representam a unidade. Então, são proprietário, inquilino ou procurador. Tá? O cadastro é pessoal, não dá a senha de vocês para o procurador, não. Cadastra o procurador, cadastra a imobiliária, não tem problema. A gente cadastra todo mundo. Tá? E ele vai estar lá como procurador, ele vai conseguir pegar boleto. Tá? É porque aqui você tem responsabilidades. Imagina alguém entrando com seu nome. Aí vê que você acessa, fez alguma coisa, talvez vai ficar seu nome registrado. Então, é importante ter o seu cadastro e deixar outras pessoas no cadastro deles. Tá? Então, você diz, eu sou o proprietário. Então, você se autodeclarou proprietário, seu nome, seu PF da data de nascimento, só precisamos disso. Seu nome, seu CPF, sua data de nascimento. Rodrigo, em época de LGPD, você vai usar isso para quê? Para atividades administrativas, apenas. Seu nome, tem que emitir um boleto para você, eu preciso do seu CPF, e sua data de nascimento para saber exatamente quem é você. Tá? O e-mail para eu entrar em contato com você e 2 telefones, um principal e um alternativo. Só tem um, problema nenhum, deixa só o principal. Né? Não tem problema nenhum. Então, é só isso que eu preciso dos representantes, sejam proprietários ou inquilinos ou procurador. Perceba, hoje eu não tenho cadastro de inquilino nenhum. Na BAP não tem inquilino. Tá? Hoje, numa votação em assembleia, se 2 são proprietários, eu só vou cadastrar um. Então, se a pessoa vem numa assembleia e é sua esposa, eu sou o marido da proprietária, eu não vou ter o dado, eu não vou ter a informação da outra pessoa. Então, se eu tenho alguém que também é dono, eu vou aqui no segundo, sou o proprietário também, e põe o nome da esposa ou do marido aqui, para eu saber que são 2 proprietários. Se forem 5 proprietários, pega outra folha. Aqui só tem 3. Mas podem ser, não tem problema. Entendeu? Então, quantos forem os proprietários, a gente pede que cadastre para que a gente tenha essa informação de quem é o proprietário. E tem que ser, logicamente, o proprietário de fato. Se não for, é um crime. Né? Estão cometendo um crime. Por isso que a gente pede uma rúbrica, tá, na frente, para você, olha, eu realmente preenchi isso aqui, data de nascimento, telefone sem problema. Essa informação aqui é de conveniência. Eu quero ter acesso ao sistema, eu quero receber as mensagens, eu vou explicar isso aqui, eu quero receber mensagem de sistema por e-mail, eu quero receber notificações do aplicativo no celular. É só dar X para tudo, ou alguns não. Essas vantagens comerciais não são comerciais da Sindacom e nunca serão. É que, às vezes, por exemplo, vem um condomínio Matim oferecendo, vou passar uma fibra ótica aqui e queria oferecer. E aí, para os moradores ter essa informação como comunicado, a gente envia, ou o próprio Zé Carlos pode enviar, mas a gente tem um filtro. Quem quer receber mensagem comercial vai receber, quem não quer, não vai receber. Tá? Então, não é nosso, você não vai receber anúncios, nada não. Eu gosto de explicar porque às vezes as pessoas confundem, porque realmente não dá para explicar tudo aqui. Mas é que às vezes acontece. Às vezes a pessoa da detetização vai detetizar o condomínio, pô, tem uma vantagem aqui melhor para o condomínio, os moradores também detetizar as unidades. É uma questão comercial, então tem gente que não gosta de receber, às vezes é e-mail de trabalho, às vezes o oficial de justiça está recebendo ali um e-mail que ele não gostaria de receber. Tá? Então, aqui na primeira página, a segunda página é mais rápida. Quem mora com você? Os dependentes, quem mora na unidade, tá? O filho, quem está junto aí na unidade. Tá? A gente pede para não colocar pessoas de fora, porque além de estar cometendo um crime, pode dar um problema. Imagina, eu boto aqui minha avó, minha tia, meu irmão, todo mundo para eu poder acessar a piscina. Né? Isso não é legal, você não está sendo um bom condômino. Né? Você está criando um problema para o condomínio, um excesso de pessoas não autorizadas na piscina. Então, aqui é pessoas que moram. Ah, mas ele vem às vezes e não volta. Existe uma discussão eterna sobre isso. Mas a gente pede que coloque, de fato, quem tem um vínculo com a unidade. Tá? Funcionários não vão para a piscina, mas a portaria precisa saber para dar acesso a ela. O nome e o CPF, apenas, você está cadastrado aqui, você pode entrar. Tá? Ah, não, eu quero sempre que essa pessoa seja autorizada. Então, nem coloca nada.
tá? Porque aí vira uma pessoa que vai ser autorizada. Mas se é uma pessoa que trabalha regularmente, vale a pena. Por isso que a gente nem quer o telefone dela, só o CPF é porque é questão de portaria. Já esses aqui é bom ter o telefone para que, se não conseguir entrar em contato com você, né, com o proprietário, com o inquilino, a gente tente entrar em contato com os moradores. O cadastro de veículos, tá? Placa, modelo, fabricante e cor. Tag é para administração, se for usado. Rodrigo, por que a tag aqui? E é importante, o José Carlos está aqui. Se o carro for roubado, como é que você vai ver a tag se a tag foi junta? Né? Então, você tem a tag aqui para você descadastrar, e aí você tem aquele problema de segurança, você já tenha organizado aqui qual é a tag de cada veículo. Oh, desculpa. Alguns condomínios fazem controle com lacre numérico das bicicletas, tá? Então, aqui a gente fez. Então, deixa em branco, se vocês um dia for fazer, eles podem pegar essa ficha e colocar aqui para identificar as bicicletas. Cadastro de animais, às vezes, é bom, tá? Cachorro, tal, é bom saber, né, quais unidades tem cachorro. Aqui, estou indo rápido aqui, contatos externos. Aqui está a emergência. Alguém que não more, né, por favor. Né, a mãe, o tio, alguém que a gente possa falar o nome e telefone dessa pessoa em caso de emergência. Agora, informações de cobrança, gente. Conveniência, tá? Aqui eu acredito que existe envio de boleto por correio, ainda tem gente que usa correio. Tá? Não use isso de necessariamente. O corretor está querendo fazer isso, se ele tem capacidade de entrar num sistema, pegar o boleto, o correio ele não é uma coisa fácil. Tá? O correio, às vezes, falha muito. Não falha porque é correio, é porque é papel que está com um carteiro andando na rua, então isso pode dar problema. Então é mais fácil você cadastrar o procurador, e o procurador recebe por e-mail também. Tá? Então, ele recebe por e-mail, ele pega no sistema, ele tem um login e senha, tudo de maneira mais prática. Mas eu moro em Petrópolis, né? Não tenho internet onde eu moro. Aí bota aqui e a gente manda pelo correio, não tem problema. Como deseja receber o boleto? Impresso, por e-mail, meios digitais. Meios digitais nem precisava estar aqui, né? Se for meios digitais, não é nem impresso nem por e-mail. Pode ser um ou pode ser os dois. Posso receber impresso e por e-mail. Tá? Então, pode ser nenhum dos dois, ou aí a gente configura o sistema para que você receba. Quem deve receber o boleto de cobrança? Isso aqui é importante. O proprietário vai dizer se o inquilino pode receber o boleto de cobrança. Tá? O proprietário vai dizer, tá? O procurador, o proprietário, quem é? Deseja receber o balancete resumido por e-mail? Todo fechamento por mês você vai receber um balancete resumido. Atrás do boleto de vocês vem um balancete resumido com todo o dinheiro que você tem. Datou e assinou. Tá, gente? Então, ficou fácil, ficou registrado aí a questão do recadastramento, a importância. Vão uma via para cada um. Quem quiser uma via a mais, porque é um inquilino e o proprietário tem que se cadastrar, à vontade, a gente tem vias digitais aqui. Rodrigo, posso fazer digitalmente e enviar? A recomendação é que seja impresso e assinado e deixado em pasta na portaria, na administração. Por questões de segurança jurídica, por questões mesmo das informações que estão ali, tá? Vocês terem a pasta de vocês organizada, todo mundo saber quem é proprietário, quem não é. Em qualquer questionamento a gente tem isso. Tá? Já tivemos casos quero destituir o síndico, quero fazer uma assembleia aqui, e ela pode ser convocada aí por 1/4 ou 2/3 dos proprietários. São esses papéis que a gente vai consultar. Tá? É o cadastro mesmo. Né? Eu estou com dúvida da unidade tal. RGI. Aí não tem como, tem que tirar o RGI e conferir. E aí, se a pessoa se declarou proprietário e não é, aí é um problema até para ele que fez isso. Tá? Então, essas coisas são importantes. Perceba que tudo faz parte do processo. Né? Se um cadastro ruim, começa toda a comunicação a ficar ruim. Né? Todo. Né? Então, a gente tem isso de muito importante. Então, gente, é isso que eu queria mostrar. Não tem mais nada. Eu tenho aqui o nosso telefone, Facebook, se vocês quiserem. O meu telefone não está aqui, mas o meu telefone está aqui para quem quiser falar comigo depois. Né? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Quer ver onde o telefone está? É engraçado agora. Mas quem tiver dúvida, fiquem à vontade. Eu disse, essa reunião aqui ela é gravada pelo Zoom. Tá? Ela é gravada. Eu costumo botar no YouTube, não boto público, mas dou o link aqui para o condomínio para quem quiser, não pôde participar, poder ver.
Tá? Aqui que eu fiz meu cadastro, ó, 981046344. Eu estou cadastrado. Então, tem ali bonitinho meus dados. Tá? Quem quiser acrescentar, estou aí. E se alguém tiver dúvida, fico aqui à disposição. Se não, eu agradeço todos pela presença, agradeço aqui ao Zé Carlos, agradeço a Ideal aí pela confiança. Espero que a gente faça um ótimo trabalho. Peço paciência nessa implantação, porque não é fácil. Talvez o boleto não chegue tanto antecipadamente, porque a gente precisa migrar essas informações, estudar o orçamento, verificar se está tudo certo, fazer as conferências todas, para dar tudo certinho, criar uma matriz de boleto, para que o boleto chegue com os dados certos de vocês. Tá? Então, assim, qualquer dúvida, fale com a gente, não tem problema. A gente é extremamente transparente, tá? E me ligue à vontade. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Zé Carlos? Rodrigo, boa noite. Diga, Ellen. Tudo bom? Boa noite. Eu baixei já aqui o aplicativo e eu queria saber como é que é a questão do login e senha. Como é que a gente faz? Já está pré-definido? A gente vai receber? Eu tenho que fazer? A Ellen fez a pergunta dos milhões, porque eu esqueci de falar. Desculpa. Ellen, é o seguinte. Desculpa. Eu estou com algum problema de resfriado não. Alergia a ar-condicionado. Toda vez que eu estou no ar-condicionado, minha garganta fica ainda falando ainda. Ellen, vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho só para eu... Nós temos um pequeno impasse, um pequeno problema com isso. Eu vou pegar os dados da BAP, considerar como correta e vou transportar para o nosso sistema. Quem tiver e-mail e CPF, a migração automaticamente já atribui um login, né? Atribui um login e uma senha, né? E é um login, não bota nem senha, um login. Só que eu não dou esse login para a pessoa, porque eu não sei se esse e-mail é da pessoa, se ela ainda usa ainda. Então, o que eu vou fazer? Todo mundo que fizer a ficha, a gente vai pegar a ficha, a gente vai fazer o cadastramento e vai mandar um login e senha por e-mail. E aí vamos tentar avisar. Ó, mandamos aí, vê se recebeu. O Hotmail, vou explicar já antes de vocês. Quem usa Hotmail, está sendo bem difícil ele receber e-mails automáticos do sistema. Então, optem por outro que não seja o Hotmail que funciona. Gmail, Yahoo, qualquer coisa. Tá? O Hotmail realmente tem problema de receber. Mas a gente resolve, mesmo assim. Tá? Mas a gente precisa desse cadastro para confirmar as pessoas, cadastrar todo mundo, fazer todo um cadastro novo, e aí vocês vão receber um login e senha cada um no e-mail de vocês. Por que isso? São dados confidenciais. Nem eu sei sua senha. Não tem senha no boleto. Imagina, o seu boleto é extraviado, a pessoa sabe tudo de você. O boleto passa em outro lugar, a pessoa abre, ó, o login e senha dela aqui. Vou entrar, vou ver seus dados, porque está lá, os dados pessoais estão todos lá. Então, não posso deixar que outra pessoa veja seus dados pessoais. Então, o e-mail, senha é de vocês, nem eu tenho acesso. Tá? Então, por questões de segurança, é pessoal. E vai para o e-mail que vocês cadastraram. Por isso que eu fico com medo de mandar aquilo ali, porque às vezes a pessoa botou o e-mail de um corretor, que nem mais é corretor do imóvel, ele vai receber teu login e senha e vai dar problema. Então, eu fico com cautela, tá? Mas todo mundo vai ter acesso. Tá? Então, primeiro, recadastrou, espera um pouquinho, porque a gente vai receber essa ficha, cadastrou, estou com problema, me liga, não recebi, me liga. Enfim, vai ser uma coisa mais intensa no início, mas à medida que as pessoas forem colocando suas senhas, forem entrando, né, aí as coisas vão ficar mais calmas. Esse começo vai ser uma correria um pouco maior, tá bom? Mas todo mundo vai receber por e-mail que está cadastrado na BAP, tá? Então, vamos lá. BAP cadastrou um e-mail com o seco, que é o meu, Rodrigo Carreira Seco, com seco com 2C. O e-mail não vai chegar, porque lá está seco com 2C e é seco com um C só. Né? O cartório, no meu caso, ele foi mais econômico e tirou meu C. Tá? Minha família tem 2C, mas aqui ficou com C só. Então, assim, isso acontece. Às vezes o nome está errado e o e-mail errado, e aí a gente só resolve com o cadastramento, tá bom? Então, ficou claro? Todos vão receber, todos, até 2 proprietários, os 2 vão ter cada um seu, né? E por aí vai. Todo mundo vai ter acesso, mas eu vou precisar da ficha para poder a gente confirmar e fazer tudo bonitinho. Ok, gente? Ok, obrigado. Sou eu ainda. Desculpa, pode ser que você tenha falado e eu não tenha escutado. Essa ficha ela vai vir
para a gente, junto com o papel de boas-vindas que o Zé Carlos vai colocar no nosso correiozinho. Vamos lá. O Antônio perguntou, quando estará disponível a ficha de cadastramento? Teremos buscar na administração? Foi a mesma pergunta da Ellen. Não. Pode buscar na administração? Pode, porque às vezes você vai precisar de mais. O que eu vou pedir? Eu tenho boas-vindas, eu tenho cadastro aqui. Eu vou passar para o Zé Carlos para a gente passar também para o grupo, né? Para os WhatsApps da vida, para quem quiser imprimir já adiantar. Tá? É frente e verso e tem o boas-vindas. Boas-vindas não precisa imprimir, é só ler. Né? Mas nós vamos botar na caixa de escaninho de todo mundo. Então, todo mundo terá amanhã, o Zé Carlos falou que vai botar amanhã, todo mundo vai ter na caixa de correio já minutinho. Esse boas-vindas. Tá impresso. Estamos na década de 80 aqui, tudo impresso ainda. Mas eu vou mandar os arquivos digitais também para ficar mais fácil. Tá bom? Que aí agiliza vocês. Mais alguma pergunta? Bem, pessoal, eu agradeço, eu peço desculpas aqui, eu tentei ser o mais sucinto, mais claro, porque meu objetivo aqui hoje é passar essas informações, que todos saibam o que está acontecendo, todos saibam dessa ferramenta, porque não adianta a gente ter a ferramenta e ninguém usar. Né? Tem que ter a ferramenta, tem que usar para cobrar, para ver por que gastou isso aqui, o que é isso aqui, por que estou com saldo negativo. Tem que perguntar, né? Não é reclamar, às vezes quer saber, ter a informação. Então, não adianta se ter a ferramenta e não usar. Então, tentei ser o mais objetivo aqui, mas sem deixar de informar nada que fosse importante. Tá? Então, eu agradeço vocês, eu desejo uma boa noite para vocês e espero que a gente tenha uma boa caminhada aí. Tá bom? Obrigado, gente.